Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher qiddashanu b'mitzvotav v'tzivanu lehidatech b'atzis. Talit. Deus abençoe você que está entrando aí agora. Só colocar o talit aqui. Isso. Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Diaconisa Tainá. Tem gente entrando aí ainda. Vai. Chama o povo aí se puder. Diaconisa Cláudia. Deus abençoe. Já já nós estamos partindo daqui. Acabando essa live. Eu vou pro monte. Junto com os obreiros aqui. Vai ser uma bênção no nome de Jesus. Você que está entrando aí agora. Já pega a caneta e o papel. Que eu vou ensinar algo aqui. Muito forte. Né, acerca de algumas coisas sobre o Yom Kippur, né? Algumas chaves. Boa noite, Dona Rosa. Deus abençoe a senhora aí. Tá aí a Dona a Verinha também pelo Oficiais e Hábitos de São Gonçalo. Chama o povo aí, Verinha. Chama o povo que o que eu vou falar aqui agora vai trazer uma visão mais ampla, né, do que é o Yom Kippur. E eu passei o dia inteiro, praticamente hoje, lendo um pouco a Torá, a Bíblia. E eu achei algumas coisas muito interessantes, né, a qual eu posso compartilhar com vocês, para que vocês venham também aproveitar esse dia que está chegando, que é o Yom Kippur, né, onde nós vamos celebrar ali a revogação da sentença. Daqui a alguns dias é Rosh Hashanah. E é a oportunidade que nós temos de fazer e pedir para Deus revogar a sentença, os decretos da nossa vida, né? Decretos contrários, faltas cometidas, pecados consciente e inconscientemente. Então, essa é a maior chance que um ser humano ele tem de fazer, né, Deus visitar o seu passado, onde Deus pode também decretar um novo tempo, uma nova história, e nós podemos ser selados ali no livro da vida, onde o tempo do Yom Kippur, que nós vamos viver daqui a alguns dias, Deus pode revogar qualquer sentença, seja ela de uma sentença de AIDS, câncer, seja ela de falência, seja ela de talvez morte, talvez você tenha algum parente no hospital à beira da morte, na UTI. Então é para revogação de sentença e também mudança de vida, né? Mas é uma oportunidade única, onde nós recebemos ela uma vez por ano. Existem portas no mundo espiritual que se abrem todos os dias ou uma vez por semana, como o Shabat, o sábado, né? Mas o Yom Kippur é uma vez no ano, é uma única vez. E nós temos a possibilidade de reparar erros que cometemos o ano inteiro e também do passado, ok? Você que tem uma Bíblia, se você não tem, acompanha aqui então. Abre ela no livro de Deuteronômio 23, versículo 8. 23, versículo 8. Deuteronômio 23, versículo 8. Não vou ser demorado. Diaconisa Cláudia, anota essa aqui. Anota, porque isso aqui é segredos, né? Eu tô aqui, ó, como você pode ver, com a Torá, né? A Torá. Opa, perdão. Torá. Então aqui tem os segredos
aonde muda a nossa vida. E aqui fala muito sobre Yom Kippur. A paz da vida, Deus abençoe. Preste atenção. Qual que é o objetivo do Yom Kippur? É nós voltarmos para Deus, né? A palavra Yom Kippur é dia do perdão, ou dia da expiação, ou conhecido como Yom Teruah, também o toque do shofar. E significa voltar, retorno. É onde os judeus dizem que fazem techuvá, que é arrependimento, é retornar a Deus, né? E olha que forte. Deus, ele não vê somente o seu choro no Yom Kippur. Porque muitas pessoas no Yom Kippur querem chorar, né? Querem fazer Deus olhar para ela. Mas olha que forte. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 8. Diz assim, ó: não abominarás o edomita, porque é o teu irmão, nem abominarás o egípcio, porque peregrino foste em sua terra. Então veja, nós somos peregrinos nessa terra. O que é peregrino? Pessoas que estamos de passagem, né? Como Jesus disse isso: eu não sou desse mundo, e as minhas ovelhas, né? Os meus também não são desse mundo. Estou conjecturando para você entender. Então nós somos peregrinos nessa terra. E olha que a Bíblia diz que quando nós voltamos para Deus, Deus ele vê algo chamado kavaná. O que é kavaná? É intenção. Olha o que diz. Pega esse primeiro segredo aqui da Torá. Antigamente, quando uma pessoa ela queria entrar para o judaísmo, né? Ela se convertia à fé judaica. Não era igual hoje, só levantar a mão, dizer eu aceito Jesus, eu quero e acabou. Olha o que diz aqui. E é isso aqui tem tudo a ver com Yom Kippur, que é isso que Deus vai nos visitar. E tem pessoa que vai se apresentar no dia do Yom Kippur, eu estou falando até de mim mesmo, que talvez nós só lembramos de voltar para Deus no Yom Kippur, mas depois esquecemos. Mas olha o que Deus vai analisar agora. Olha o que diz aqui, ó. Quando alguém deseja ou desejava se converter, ou seja, se arrepender, eram examinados minuciosamente e também se investigavam as razões que os impulsionavam a isso. Então veja, antigamente quando alguma pessoa ela se convertia ao judaísmo, né? Não era assim igual hoje, você levanta a mão, eu me converti, glória a Deus, aceitei Jesus, vamos embora. Não. Eles investigavam minuciosamente a pessoa, né? Deus abençoe. Eles investigavam minuciosamente a pessoa para ver se ela realmente queria se converter ou se era oba-oba. E é exatamente isso que Deus vai fazer no dia do Yom Kippur. Porque muitas vezes nós falamos que nós se arrependemos, mas Deus ele vai investigar, ele vai examinar minuciosamente o nosso interior e vai ver se essa nossa atitude é uma atitude verdadeira ou uma atitude momentânea. Isso aqui tem tudo a ver com Yom Kippur, tanto que eu estou lendo na Torá, né, a Parashá de Kitetsei, que foi passada. Então veja, é isso que Deus vai examinar no dia do Yom Kippur. A paz, Joyce, Deus abençoe. Então Deus ele vai examinar nós para saber se realmente nós vamos querer mudar, ou se é só mais uma oração, ou se é só mais um Yom Kippur. E ele vai nos perguntar qual é a razão, o que te impulsionou a querer fazer o Yom Kippur. Somente uma bênção financeira? Somente uma mudança de decreto da saúde? Hein, Vanessa? Deus abençoe. O Yom Kippur não é somente para Deus trazer saúde, não é só para Deus te abençoar, porque tudo isso é decretado. Se você vai ficar rico, se você vai ficar pobre, se você vai ter saúde, se você vai ficar enfermo, se você vai morrer, se você vai viver. Mas a intenção de tudo isso é se voltar para Deus. Então tem pessoas que no Yom Kippur ela faz pela empresa, ela faz pela saúde, não é errado. Mas Deus vai investigar minuciosamente, interiormente, para saber se realmente é só por aquele objetivo ou se realmente você tem a intenção de se voltar para Deus. Olha que forte, essa primeira revelação. Vou ler de novo para quem está chegando agora. A partir de então, os que desejam converter-se
serão examinados minuciosamente e também se investigarão as razões que o impulsionavam a isso. É isso que vai acontecer, uma das coisas que vai acontecer agora no Yom Kippur. Agora, em Deuteronômio 26:2, abra aí, Deuteronômio 26:2. Vai anotando que eu vou te entregar trechos, chaves, que vou te entregar chaves que vai ter o poder de mudar a história da sua vida, né? Olha aí, ó, Deuteronômio 26:2 diz assim, ó: tomarás das primícias de todo o fruto da terra que trouxer da tua terra, que o Eterno teu Deus está dando, e porás num cesto, e irás ao lugar que escolher o Eterno teu Deus para lhe realizar e fazer habitar o seu nome, né? Essa palavra tomarás das primícias do fruto da terra, né? Nós vamos se apresentar como primícia a Deus. E olha que forte o que está escrito aqui, ó. Olha que forte está escrito aqui, ó. Porque tem pessoas que fazem o Yom Kippur pela empresa, por vida financeira, porque sabe que Deus pode revogar o decreto dela. Ele pode realmente revogar o decreto, ele pode. Só que preste atenção. Preste atenção. O trabalho, a prosperidade e a ciência devem estar submetidos ao homem. Ou seja, e é somente assim que conservam o seu sentido. Ou seja, a prosperidade e a ciência tem que estar submetida a mim. Porque muitas vezes a pessoa ela pede uma casa, que não é errado, um carro, uma prosperidade, mas ela acaba sendo, como que eu posso dizer, escrava disso. Porque tem pessoas que falam assim, eu quero ter uma empresa, e Deus dá. Só que aí a empresa começa a escravizá-la, e aí é o perigo. Porque olha o que diz aqui, vou ler mais uma vez. O trabalho e a prosperidade e a ciência devem estar submetidos ao homem. Ou seja, eu que tenho que dominar essas coisas, não elas me dominar. Porque quando Deus abençoa, muitas das vezes Deus nos abençoa, né? Que Deus pode reverter sentenças, fazer o pobre ficar rico, né? Então aí, devido a essa prosperidade, a pessoa fica submetida a essa riqueza. E aí que está o perigo. Olha o que diz aqui, ó. O trabalho, ou seja, a riqueza, o que essa pessoa conseguir, a bênção, talvez a cura, né? Que Deus pode entregar nesse Yom Kippur. Ou seja, o trabalho pode se converter em escravidão. Olha que forte. E o dinheiro em opressão. A riqueza em pobreza. E a ciência pode ser colocada a serviço do mal e usar recurso para a destruição e o aniquilamento. A vida toda do homem é uma espada de dois gumes. O dever do homem é encaminhar sua vida com os olhos postos em uma meta superior, que é Deus, né? Aonde os profetas da terra se reunirão para adorar o mesmo Deus, o Pai de toda a humanidade. Então preste atenção, olha o que a Torá diz. Que o trabalho, a riqueza pode se tornar escravidão. E é muito perigoso isso. E Deus não quer que você isso venha se tornar para você uma escravidão. A riqueza pode se tornar em pobreza. Tem pessoas que são ricas e fica pobre. Como assim, pastor? Pobre de espírito. Deus reverte a sentença dela, abre uma empresa, honra ela, muda a saúde. E isso, em vez de aproximar ela de Deus, acaba afastando. Então, nesse Yom Kippur, Deus ele pode fazer tudo que você precisa, mas o intuito final, o objetivo é se voltar para Deus, é a mudança interior, é a mudança da pessoa, não somente do decreto dela. Que tem pessoas que fazem o Yom Kippur e Deus cura, mas o que acontece? Essa cura acaba virando uma doença. Por quê? Porque Deus curou e em vez dela se voltar para o eterno, ela volta para o mundo. Então se torna uma doença espiritual. Então o Yom Kippur é para revogar qualquer decreto, mas o principal é a sua vida, é o teu, é fazer você se voltar para Deus, né? Embora Deus pode entregar uma empresa abençoada, mas você tem que estar sobre, ou seja, no comando disso tudo, não sobre, não embaixo. Preste atenção
em Deuteronômio 28, versículo 8, diz assim, ó. Eu estou entregando algumas passagens-chave para você ir pegando, para você não chegar no dia de Yom Kippur e pedir errado e fazer errado. Olha o que diz aqui, ó. Vou te provar que o que eu falei agora é verdade. Deuteronômio 28, versículo 8, diz assim, ó. O Eterno mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo o que estenderes a tua mão, te abençoará na terra que o Eterno, o teu Deus, te dá. Olha que forte, essa palavra te abençoará, né? Eu não preciso correr atrás das bênçãos, as bênçãos vêm atrás de mim. Olha que forte. O objetivo concreto do Yom Kippur é esse aqui, ó. O homem tem o poder da transformação. Pode fenecer diante da matéria ou lutar e triunfar pelo espírito. Pode escolher entre o bem e o mal, e está nas suas mãos o transformar o sofrimento em felicidade. Olha que forte isso. Segundo a Torá, não basta se libertar do mal, é preciso transformá-lo em bem. E as imensas potencialidades que o homem tem devem estar a serviço de Deus. Se ele obedece à voz do Eterno, virão sobre ele as bênçãos, ou caso contrário, terá de suportar as quelalote, que são maldições escritas nessa passagem. Então preste atenção. O objetivo do Yom Kippur é você receber força de Deus para ser transformado, é pedir para Deus te transformar, né? É pedir para Deus mudar você, mudar a nós. Esse é o objetivo, é te dar força para lutar, para vencer o bem, para fazer o bem, né? Não basta se libertar dessa situação, você tem que se transformar. Esse é o intuito do Yom Kippur, é techuvá, é voltar para o Eterno, é voltar para Deus. E olha que forte, no versículo 28, 9, diz assim, ó, no 28, 29, diz assim, ó: e apalparás ao meio-dia, como apalpa o cego nas trevas, e não prosperará nos teus caminhos, e serás repreendido de todas as tuas ações, roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Olha que forte, estava lendo isso aqui. A paz, Vanessa, Deus abençoe, abraço para vocês aí. Manda um beijo pro meu pai. E olha que forte. Olha o objetivo do Yom Kippur, preste atenção. Preste atenção. É Deus te escrever no livro da vida, né? Não mudar só o teu decreto, não só te enriquecer, não só te abençoar, porque se eu ouvir a voz do Eterno, se eu aproveitar essa oportunidade, as bênçãos virão e me alcançarão. Mas o intuito principal é esse aqui, ó. Presta atenção. Uma noite, para o cego, qual é a diferença entre apalpar a luz do dia ou as trevas? Vamos lá. Se a pessoa ela é cega, para ela não tem diferença. O dia é trevas e a noite é trevas. Mas olha que forte isso aqui, ó. Uma noite, um homem andava na rua e encontrou um cego com uma tocha de fogo na mão. Presta atenção nisso aqui. E perguntou para o cego com a tocha de fogo na mão: meu filho, por que levas uma tocha se não podes aproveitar a sua luz porque você é cego? E o cego responde: meu amigo, é verdade que eu não posso ver, mas enquanto eu carregar esta luz em minhas mãos, as pessoas me verão e, tendo piedade de mim, me salvarão dos obstáculos e dos espinhos. Olha que forte isso aqui. E o que eu aprendo com isso? Esse cego sou eu e sou você, porque nós não conseguimos enxergar muito além do mundo espiritual. Então nós somos como cegos. Mas o que faz
nós não sermos consumidos pelas trevas, nós não sermos pisados pelo diabo, é a tocha que nós carregamos, que é o brilho de Deus sobre a nossa vida. É essa tocha que Deus quer acender dentro de você, na tua vida. Para quê? Para que quando Ele vier, Ele vê o brilho que está em você e não te castigar, você sabe. É essa tocha que Deus quer que nós acendemos de volta. Por isso nós temos que voltar para o eterno. Por quê? Para Deus. Porque Ele é a luz. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz. Então Ele quer nos acender essa luz. Por quê? Veja, um exemplo básico e você vai me entender. Quando você anda na escuridão, você acaba pisando em algo e quebrando sem querer. Mas se existe algo brilhando, você sabe que ali existe alguma coisa. Então é esse brilho, é essa tocha que Deus quer acender em nós e quer nos devolver. Porque quando nós voltamos para Deus, Deus se volta para nós e acende dentro de nós essa tocha e nós conseguimos andar em meio à escuridão. Então é essa tocha que tem que ser acesa. É esse brilho que tem que ser aceso para nos diferenciar de toda a terra. Porque Deus, vendo esse brilho, Ele vai ver que há diferença. Olha que forte. Então é esse brilho que nós temos que acender. É forte ou não é? Se você achou, coloca aí. Isso aqui é ensinamento puro. Isso aqui é ensinamento puro. Então a intenção de Deus é nos voltar para Ele, para recebermos essa luz, esse brilho, essa nova chance de vida, que luz é vida, para que nós não sejamos pisados, destruídos em meio a toda a escuridão do mundo. Olha que forte, é muito pesado. E é isso que nós temos que fazer, pedir para Deus acender dentro de nós essa chama, essa tocha, muito forte. E ainda em Deuteronômio 28, capítulo 48, diz assim, ó: pastor, e eu que sei, e eu não quero fazer, é perigoso. E eu que já fiz o Yom Kippur e esse eu não quero fazer, é perigoso, porque você já conhece o segredo. E eu vou alertar você agora. Olha o que diz em Deuteronômio 28, capítulo 28, versículo 48. Servirás o teu inimigo, que o Eterno enviará contra ti em fome, em sede, em nudez, em falta, de tudo que ele colocará jugo de ferro sobre o teu pescoço, até destruir-te. Versículo 58. Diz assim, ó: se não guardares para cumprir todas as palavras desta lei, escrita nesse livro, para temer-te este nome glorioso e temível, o Eterno teu Deus fará que as tuas feridas e a tua descendência sejam diferentes das outras. Olha que forte. Para você que já fez o Yom Kippur e fala: pastor, não vou fazer mais, ou eu não quero fazer esse ano, ou ano passado eu não fiz, você que já sabe, é perigoso. Olha o que diz aqui, ó: os nossos sábios concluem que não é o conhecimento, mas a ação e a obra, porque não adianta eu conhecer e não praticar. A ideia e a fé não tem valor senão pelo ato que se concretiza. Olha que forte. O homem que não realiza as suas concepções e a sua crença não cumpre seu verdadeiro destino sobre a terra. Ou seja, eu sei do Yom Kippur, mas não quero fazer. Olha que forte. As maldições contidas que eu li para você há pouco atrás atingirão principalmente aqueles que conhecem e não praticam, que creem: eu creio, mas eu não vou fazer, e não agem. Aquele que estuda a Torá e não cumpre, ou seja, aquele que sabe de Yom Kippur, sabe o segredo e não cumpre, é mais culpado que aquele que não estudou e portanto não a pratica. Olha que forte isso aqui. Então nós não temos para onde correr. Está sendo pregado em todos os lugares sobre o Yom Kippur, não somente eu, mas hoje em dia já se divulga muito. Então olha o que a Torá diz: aquele que sabe e não faz é mais culpado do que aquele que não sabe e também não pratica. Então é muito perigoso. Veja, é muito perigoso.
E olha que forte, pastor, e por que essa é a maior oportunidade da minha vida, do Yom Kippur? Porque independente de todas as nossas falhas, dos nossos erros, Deus, Ele todo dia, durante 3 horas por dia, Ele se assenta para julgar o mundo, para julgar. Preste atenção, olha que forte. Olha que forte que diz aqui a Torá, ó. Quando Deus vê que a humanidade merece ser destruída, porque o Yom Kippur ele vem para um decreto, tanto de morte quanto de vida. Nós temos que lembrar disso. O Yom Kippur não é só decreto de vitória, de bênção, de saúde, de prosperidade. Deus se assenta para julgar também decreto bom e decreto ruim. Mas no Yom Kippur, como diz uns dias atrás, no mês de Elul, o rei está no campo, então ele fica mais sensível aos seus servos, ele atende com mais misericórdia. Por que que no Yom Kippur é o mês mais sensível, né? Mês de Elul, próximo ao Yom Kippur. Por que que é o mês mais propício para Deus me sentenciar com bênção, com vida, do que com morte? Por causa disso aqui, ó. Dependendo de todas as falhas que nós cometemos o mês inteiro, o ano inteiro, esse mês todas podem ser revogadas. E essa é a oportunidade que você tem que aproveitar para a mudança de vida. Porque ele se senta para julgar. Mas olha que forte, quando ele vê que a humanidade merece ser destruída por causa do mal que impera nela, ou seja, Deus está vendo que a humanidade, que a terra recebe sentença de juízo e merece ser destruída. Mas olha que forte, nesse mês ele se levanta do trono da justiça e se senta no trono da misericórdia. É muito forte. Deus diz por intermédio do profeta Ezequiel: tão certo como eu existo, diz o Eterno, eu não tenho prazer na morte do perverso. Olha que forte. Então nesse tempo, pode aproveitar, porque Deus ele sai do trono de juízo e se assenta no trono de misericórdia. É por isso que no Yom Kippur é a maior oportunidade, não de Deus mudar somente a tua sentença, mas também escrever uma nova história para a tua vida. Por quê? Porque ele sai o ano inteiro, todo dia ele se assenta no trono de juízo, 3 horas por dia para julgar a terra. Mas em especial no Yom Kippur, ele se assenta no trono de misericórdia, mesmo sabendo que a terra merece ser destruída. Glavá, série, Bicaio, é forte demais. Então Deus nesse momento ele está sentado no trono de misericórdia. Para quê? Para que nós aproveitamos essa misericórdia. Só que as pessoas aproveitam a misericórdia errado. Elas aproveitam essa misericórdia para pedir para Deus mudar a situação dela e não ela. Então Deus ele pode e deve e vai com certeza mudar a nossa situação, mas o intuito focal é mudar nós, é acender, como eu expliquei atrás, a chama que outrora nós andávamos na escuridão, é acender de volta o brilho, é trazer de volta um arrependimento sincero, é nos tornar de volta ao caminho que por muitas das vezes no meio da caminhada nós desviamos. Se você é uma pessoa que estava desviada ou está desviada e acha que Deus não tem mais plano na sua vida e acha que Deus te abandonou, não, pode clamar a Ele, pode se voltar para Ele, porque nesse tempo Ele está sentado no trono de misericórdia e Ele pode apagar toda a sua história, todo o teu passado e escrever uma história nova, uma história limpa sobre a tua vida nesse momento. É só você se voltar para Ele, é só você pedir para Ele mudar você, o teu decreto. Faça techuvá, retorne para Deus. Por isso que ele diz: tornai-vos para mim e eu tornarei para vós outros, diz o Jeová Tsavaote, o Senhor dos Exércitos. Porque nesse tempo ele está sentado no trono de misericórdia. Olha que forte. Esse tempo Deus se alegra em fazer o bem, alegra em mudar a sentença de pessoas. E agora eu vou explicar, era só introdução isso aqui. Eu vou explicar o que é a Parashá que eu escrevi aí no banner, Nitzavim, né?
Ou seja, essa palavra Nitzavim significa vós todos estamos presentes diante do Eterno. É o tempo de Yom Kippur, onde toda a terra, toda a humanidade, pobre, rico, negro, branco, asiático, europeu, alto, baixo, barbudo, sem barba, Nitzavim, todos vamos estar diante do Eterno. E esse dia está chegando. Por isso que a Parashá vai avisar antes. Daqui a alguns dias nós vamos estar diante do Eterno, Nitzavim. Olha que forte. Esta aliança de Deus com a descendência dos patriarcas foi feita para que ela ensinasse o caminho do Eterno, o direito, a justiça e a caridade às outras famílias da terra. Olha que forte. No versículo 10 de Deuteronômio 29, 10, diz assim, ó. Olha que diz no 9, para começar direitinho. Deuteronômio 29, 9. Vós todos estáis hoje presentes diante do Eterno. Isso é Yom Kippur. Vosso Deus, os cabeças das vossas tribos, os vossos anciões, os vossos policiais ou oficiais, todo homem de Israel, as vossas crianças, as vossas mulheres, o peregrino que está no meio dos teus acampamentos, desde o rachador da tua lenha até o tirador da água. Olha que forte. O que significa isso? Que todos nós vamos fazer Nitzavim, ou seja, vamos estar diante do Eterno, vamos nos apresentar diante dele. E olha o que diz aqui nessa Parashá, que forte. Todo o povo reunido, que é o que vai acontecer em Yom Kippur, desde os altos anciões até os tiradores de água, ou seja, desde o maior até o menor, toda língua, povo, tribo, nação vai estar diante do Eterno, Nitzavim. Vós todos vamos estar presentes diante do Eterno. Olha que forte. Todas as classes sociais, até mesmo as mulheres e as crianças, todo o povo de Israel, pois perante Deus todos são iguais. Então no grande dia não vai ter queridinho, não vai ter chegadinho, não vai ter cargo. Vamos todos estar diante de Deus e todos seremos iguais. Cada pessoa tem um objetivo na sua própria existência. Olha que forte. No versículo 12, Deuteronômio 29, 12 diz assim, ó: para que hoje eu te confirmo para si por povo e seja a ti por Deus. Ou seja, Deus vai confirmar agora, ele vai escrever e vai selar. Se ele vai confirmar para nós a vida ou a morte, e se ele vai continuar sendo nosso Deus ou não. Olha que forte. No versículo 13 diz assim, ó: e não somente convosco eu faço essa aliança e este juramento, mas com aquele que hoje está aqui presente diante do Eterno e com aquele que hoje não está aqui conosco. Olha que forte. O Yom Kippur, ele é tão poderoso que por causa de mim Deus pode visitar o meu futuro, a minha descendência. Eu provo, está escrito aqui, ó, versículo 13, Deuteronômio 29, 13. Não somente convosco, olha o que Deus diz: eu faço esta aliança e esse juramento, mas com aquele que hoje está aqui presente diante do Eterno, o nosso Deus, e com aquele que hoje não está aqui. Quem é que hoje não está aqui? A nossa geração futura. Então esse Yom Kippur, ele serve para expiar por mim, pelos meus familiares e também pela minha geração futura. Olha que poderoso. Então não cabe somente a mim, é muita coisa que está em jogo. Olha que forte. No versículo 15 diz assim, ó: porque vós sabeis que como habitamos na terra do Egito e como passamos no meio das nações pelas quais vieste a passar, ou seja, o mundo, o Egito é o mundo, e vistes as abominações, os ídolos de pau, de pedra, de ouro. Olha o que Deus diz. Para que é o Yom Kippur? Talvez haja no meio de vós, no nosso meio, homem ou mulher, família ou tribo, cujo coração hoje se desvie do Eterno. Então eu estou fazendo expiação por alguém que está desviado. Olha que forte isso aqui. O nosso Deus, para ir servir ao Deus daquela nação. Olha o que Deus diz, 29 e 17. Talvez haja entre vós
raiz que produz a erva amarga e fel. Olha que forte. 18. E aconteça que, ouvindo as palavras dessa maldição, ele diga no seu coração: eu vou continuar andando conforme o bom parecer do meu coração. Isso aqui é as pessoas que não vão aproveitar a oportunidade. Talvez é nosso familiar, talvez você prega, você fala, você diz, olha, e a pessoa não dá ouvido, e ela diz isso aqui, ó: eu vou continuar andando conforme o meu parecer do meu coração. Aí Deus diz: eu acrescentarei a ele, como assim ele pensa, o castigo dos pecados involuntários e dos cometidos voluntariamente, ou seja, não quererá o Eterno perdoá-lo, e lhe apagará o Eterno o nome de debaixo dos céus. Então veja, a pessoa que ela vai continuar dessa maneira, Deus disse: eu não vou perdoar e eu vou apagar o nome dela de debaixo dos céus. Está escrito Deuteronômio 29:19. Ele apagará o nome de debaixo dos céus. É Bíblia, lê lá na sua Bíblia. E para que isso não aconteça, nós vamos estar representando esse povo. Olha que forte. Vamos estar representando nossa família, tanto nós como os nossos pecados por expiação, e também pela nossa geração futura. Se talvez tenha alguém no nosso meio, nosso familiar, que diz: eu vou continuar andando do meu jeito, isso é loucura, não precisa fazer isso. Aí Deus está dizendo: eu vou apagar, eu vou riscar o nome dele de debaixo dos céus. Mas talvez por causa de mim e de você, por causa da nossa expiação, por causa do nosso temor, Deus pode visitar a nossa geração. Olha que forte. No versículo 28 do capítulo 29, para encerrar, diz assim, ó. Olha que forte. Diz assim, ó: as coisas ocultas pertencem ao Eterno, o nosso Deus. Porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre cumprir as palavras desta lei. O que significa isso? Ou seja, o judeu, ou nós, nos comprometemos com esse pacto a cumprir esse dever e também a acertar a responsabilidade do cumprimento, preste atenção nisso aqui, por todo o povo e mais ainda pela geração futura. Olha que forte, isso aqui é pesado. Pela geração futura, é muito pesado. Então, é por isso que no versículo 2 diz assim, ó, capítulo 30, versículo 2: e voltares para o Eterno teu Deus e ouvires a sua voz, segundo que hoje te ordenei, tu e teus filhos, e com todo o teu coração e com toda a tua alma, te trará o Eterno, o teu Deus, com ele do teu cativeiro, ou seja, mudança de sentença, e se compadecerá de ti, e te fará voltar, juntando dentre as nações para onde ele te espalhou. No versículo 4 diz assim, ó: ainda que o teu desterro esteja nas extremidades do céu. Essa palavra desterro significa ainda que você esteja longe ou na extremidade do céu. A palavra extremidade significa no final, ou seja, ainda que você esteja no inferno, ainda que você esteja numa situação que não tem como você sair dela, como aconteceu com Jonas, estava nas extremidades, ou seja, no Hades. Mas quando ele lembrou de Deus, quando ele se voltou para Deus, quando ele fez techuvá, Deus tira ele da barriga do grande peixe, que é do Hades. Olha o que diz: dali eu te tirarei, o Eterno teu Deus, e dali eu te tomarei, e ele te trará a terra que herdam os teus pais, e fará você bem e multiplicarás. Olha que forte, versículo 6, capítulo 30 de Deuteronômio, versículo 6: e abrirá o Eterno teu Deus o teu coração de toda a tua descendência, para amares o Eterno teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, para que vivas. Então é forte. Olha que forte. Então é a mudança de decreto, é a mudança de sentença. Deus, ele tira. Olha o que diz no versículo 4: ainda que o teu desterro esteja na extremidade do céu.
Extremidade do céu é o inferno, que é o lugar mais baixo. Procure aí o que significa a palavra extremidade. Lugar baixo. A extremidade do céu é o inferno. É o lugar mais baixo que tem. Então Deus está dizendo, nesse tempo, ainda que você esteja no inferno, como Jonas, ainda que você esteja com sentença de morte, como a cidade de Nínive, ainda que você esteja com AIDS, com câncer, ainda que você esteja comendo o pão que o diabo amassou, se você se voltar para Deus, se você aproveitar a misericórdia dele, se você aproveitar a oportunidade, se você fazer expiação, se você de coração se voltar para Deus, não porque ele pode mudar a tua sentença financeiramente, ou não porque ele pode mudar a tua sentença da tua saúde, mas porque ele vai te dar uma nova chance de vida. Aí olha o que diz, é muito forte. Se você fizer isso, ele te trará de volta. Ele vai abrir o coração da tua descendência, a tua alma. É muito forte. O que eu estou falando aqui não é brincadeira. É algo que pode de fato e verdade a mudar a tua vida. Mas olha o que diz aqui, ó. O judeu, aqui na Torá diz judeu, porque a Torá foi para os judeus. Mas nós podemos se enquadrar, porque nós somos herdeiro e co-herdeiro de Cristo e herdeiro das promessas de Abraão. Então nós temos que se comprometer a fazer esse pacto e cumprir esse dever, essa mitzvah do Yom Kippur, e aceitar essa responsabilidade pelo povo e mais pela nossa futura geração. Olha que forte. Então Deus ele pode visitar o teu passado, mudar o teu presente e também escrever para você o futuro dos teus filhos, o futuro dos teus descendentes. Veja, é por isso que o povo Yehudim, judeu, é o povo mais forte que existe, porque eles fazem o Yom Kippur, eles fazem, e todo decreto é revogado na vida deles. Então é muito poderoso, né? E essa é a intenção objetiva do Yom Kippur. É claro que Deus pode mudar a nossa sentença financeira, mas você tem que aproveitar isso aqui, ó. Quando Deus vê a humanidade e merece ela ser destruída por causa do mal, ele se levanta do trono da justiça, se senta no trono da misericórdia. É o que está acontecendo. Então aproveite essa misericórdia, aproveite. Não volte para Deus, não faça somente por uma mudança de como que eu posso dizer? Faça por uma mudança espiritual, para uma mudança de você, porque Deus ele pode mudar a sua situação, mas se você não mudar, a situação pode voltar a ficar ruim. Deus pode te curar, mas se de fato e verdade você não aproveitar essa misericórdia, aproveitar essa cura e sair da presença dele, a enfermidade pode voltar. Então o maior objetivo de aproveitar o Yom Kippur é voltar de fato e verdade para Deus, para que essa luz venha acender e nós não venhamos ser destruídos junto com a escuridão, junto com as obras mortas, junto com as trevas, né? E nós temos o poder de fazer Deus mudar a nossa sentença agora no Yom Kippur. E nós temos o poder da transformação, nós temos o poder do controle, podemos sim querer uma mudança de vida, mas para isso você tem que aproveitar essa oportunidade. Não somente para Deus mudar a tua condição financeira, a tua condição sentimental, a tua condição da tua saúde, só para você fazer o Yom Kippur, só para você prosperar, só para você ter saúde, mas sim para uma nova oportunidade, uma nova pessoa nascer, uma pessoa que vai de fato voltar para Deus e vai querer agradar a Deus e ficarmos com Deus. É muito forte o que eu preguei aqui, que eu te ensinei. Eu quero que você leve isso para você nesse Yom Kippur. Olha o que diz aqui, ó. Deus, ele vai nos examinar minuciosamente para saber qual é realmente qual é realmente a intenção que nos leva a fazer o Yom Kippur. Se é mudar ou se
somente o decreto ser mudado. É forte isso aqui, é muito poderoso. Então eu vou aproveitar essa oportunidade. Eu vou aproveitar para que Deus venha mudar a nós, né? Sabemos que Deus ele está julgando a terra, ele vai julgar. Exatamente, querer ser transformados. Porque a gente só se volta para Deus de coração, às vezes é só no Yom Kippur, mas quando passa o Yom Kippur, volta a fazer as mesmas coisas, volta a praticar as mesmas obras. Então, você que não entrou nesse voto ainda, entre, faça a sua tzedakah, a sua oferta de arrependimento, né? Não adianta querer também só se arrepender e se apresentar a Deus de mão vazia. Deus ele vai julgar as nossas atitudes, mas a Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então tem que ter uma oferta de sacrifício. Jesus ele teve que derramar sangue. Jesus ele fez propiciação. Veja como é forte. O Yom Kippur, Jesus fez a propiciação pelos pecados da geração passada, da geração presente que ele vivia e também por nós. É isso que vai acontecer. É muito forte. Então é isso que nós temos que aproveitar. Amém? E eu queria finalizar aqui com a oração do Salmo 78, versículo 38, que ele traz os 13 atributos da misericórdia de Deus, né? Salmo 78, versículo 38, diz assim, ó: Ele, porém, é misericordioso, perdoa a nossa iniquidade, não nos destrói, antes muitas vezes desviou deles o furor e não despertou toda a sua ira, porque se lembrou de que eram de carne, vento que não passa e não volta. Olha que forte. Então, esse é o intuito do Yom Kippur. Você pode fazer o teu voto. Se você já está nesse voto, aproveite essa oportunidade única. É por isso que eu coloquei no banner Yom Kippur Parashá Nitzavim. A palavra Nitzavim significa: vós todos estáis hoje presente diante do Eterno. Ou seja, no dia de Yom Kippur nós vamos se apresentar a Ele, e Ele vai olhar minuciosamente. Ele vai olhar qual é a intenção do seu Yom Kippur. Se é uma mudança de fato e verdade nossa, se é uma techuvá verdadeira, ou se é só para conseguir uma empresa, uma casa, uma prosperidade. Embora não seja pecado, porque tem pessoas que fazem por isso, e você pode pedir por isso também, mas o principal somos nós, ok? Para que o teu nome, o meu nome, o nosso nome seja escrito no livro da vida, e também nosso passado, nossos familiares e também a nossa futura geração venha ter essa mesma oportunidade que nós estamos tendo, né? De misericórdia divina, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. É isso que eu queria ensinar, falar. Se você não pegou o seu voto, aproveite essa oportunidade. Todo decreto, sentença pode ser revogado. Eu estou aqui na plenitude do trono de Deus, em São Gonçalo, na Avenida Dr. Nilo Peçanha 1146, no bairro do Mutondo. Nós estamos vivendo essa fé. Eu já peguei o meu voto, tá aqui, ó. Já peguei o meu. E você pode estar cumprindo aqui o teu voto na nossa igreja até domingo agora, dia 20, ou até dia 27, o valor de 500, né? Ou até o dia do cumprimento do voto, até dia 27 você pode estar cumprindo esse voto, para que Deus venha revogar essa sentença. A Torá diz que aquele que sabe, né, e não faz é pior do que aquele que nunca soube. Então,
Vamos aproveitar essa oportunidade, aproveitar que nesse tempo o rei saiu do trono de justiça e se assentou no trono de misericórdia para julgar nossa causa e nos estender a mão. O mês de Elul é conhecido como o mês da misericórdia divina. É onde o rei está no campo, é onde ele para ouvir todos os seus servos e lhes concederem segundo aquilo que eles lhe pedem. Amém? Então que Deus abençoe. Você que quer entrar nesse voto, vem amanhã, quarta-feira profética, eu vou estar aqui. Eu vou ministrar uma palavra poderosa nessa grande quarta-feira profética. Pastor, eu quero pegar o voto, eu quero entrar nessa fé, eu quero que Deus mude meu decreto, eu quero que Deus mude a minha vida, eu vou fazer pelo meu filho, como eu expliquei aqui na Torá, eu vou fazer pelo meu marido, eu vou fazer por mudança de decreto em todas as áreas da minha vida, por mim também. Então você vai entrar em nome de Jesus. Eu vou estar aqui para te abençoar e te entregar esse voto e também te entregar a chave e decretar que Deus vai mudar esse decreto e mudar o mais principal, a tua vida, e te inscrever para mais um ano de vida abençoada, decretos doces, decretos de bênção na tua vida, na tua casa, na tua família. Eu sempre, desde que eu entrei na Igreja Apostólica Plenitude, eu sempre entrei no voto do Yom Kippur, sempre fiz. E Deus de fato e verdade, Ele muda decreto. Se fosse pela ótica humana, não era nem para mim estar aqui. Quem conhece a minha história sabe, né, da minha história, como Deus fez o meu ministério avançar muito rápido, porque todo voto eu entrava, principalmente de Yom Kippur eu fazia, e Deus sempre Ele revoga a sentença, e Ele pode trazer aquilo que ia demorar anos. Ele pode antecipar na tua vida em todas as áreas, financeira, sentimental, espiritual, ministério. Ele destrava, Ele faz coisas grandes, Ele escreve de fato e verdade uma história doce e abençoada para a tua vida. E o mais importante, permite você ter mais um ano de vida em nome de Jesus, ok? Deus abençoe. Levante as mãos, você que pode. Yevareha Adonai veishmereha, Yair Adonai panav eleha veruneka, Issa Adonai panav eleha, veasem leha shalom. Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do Senhor sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, te a benção e a paz, não somente hoje, mas para todo sempre, que Ele escreva o teu nome no livro da vida, em nome de Yeshua, nosso Hamashiach. Deus abençoe e fiquem todos na paz, em nome de Jesus.